Nas profundezas de um bunker de concreto armado, 15 metros abaixo das ruínas fumegantes de Berlim, o homem que havia prometido um império de 1000 anos preparava-se para o fim. Acima de sua cabeça, o estrondo incessante da artilharia soviética sacudia o solo, enquanto tropas do Exército Vermelho avançavam pelas ruas destroçadas da capital alemã, aproximando-se a cada minuto do centro do poder nazista. Era a manhã de 30 de abril de 1945, e o Terceiro Reich, aquela construção ideológica que havia submergido a Europa em 6 anos de guerra total e genocídio sistemático, encontrava-se em seus últimos momentos de existência. Adolf Hitler, o ditador que ascendera ao poder em 1933, prometendo restaurar a grandeza alemã e construir um novo império baseado na supremacia racial, agora enfrentava a realidade irrevogável da derrota absoluta. Suas promessas haviam se transformado em cinzas, seus exércitos estavam destroçados e a própria cidade de onde comandara a conquista de quase toda a Europa continental estava sendo tomada rua por aqueles mesmos soviéticos que ele jurava serem racialmente inferiores e incapazes de resistência organizada. Antes de continuarmos essa jornada, faça parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. O caminho até aquele bunker sitiado havia sido longo e sangrento. Quando Hitler ordenara a invasão da União Soviética em junho de 1941, lançando 3 milhões de soldados alemães através da fronteira na maior operação militar da história, ele acreditava que a campanha seria concluída em questão de semanas. A Operação Barbarossa inicial avançara com velocidade terrível, capturando milhões de prisioneiros soviéticos e penetrando centenas de quilômetros em território inimigo. Mas a vastidão do espaço soviético, a brutalidade do inverno russo e a capacidade de resistência do Exército Vermelho provaram-se fatores que os planejadores nazistas jamais haviam considerado adequadamente. Em dezembro de 1941, diante dos portões de Moscou, a ofensiva alemã foi detida pela primeira vez. O que se seguiu foi uma guerra de desgaste monstruosa, uma luta titânica entre dois sistemas totalitários que consumiria dezenas de milhões de vidas e devastaria um continente inteiro. A virada decisiva ocorreu no inverno de 1942 para 43, quando a Sexta Armada Alemã, comandada pelo general Friedrich Paulus, ficou cercada nas ruínas de Stalingrado. Hitler ordenara que a cidade às margens do Volga fosse tomada a qualquer custo, transformando o que poderia ter sido um objetivo tático em uma questão de prestígio pessoal. Durante meses, soldados alemães e soviéticos lutaram pelas ruínas da cidade em combates corpo a corpo de ferocidade inimaginável, travando batalhas por cada edifício, cada andar, cada cômodo. Quando Paulus finalmente se rendeu em fevereiro de 1943, entregando os restos destroçados de sua armada aos soviéticos, mais de 200.000 soldados alemães estavam mortos ou capturados. Foi a primeira derrota total de uma formação alemã completa e marcou o momento em que a iniciativa estratégica na frente oriental passou definitivamente para as mãos soviéticas. A partir daquele momento, o Exército Vermelho começou uma série de ofensivas devastadoras que empurrariam os alemães inexoravelmente de volta para o oeste. A Batalha de Kursk, em julho de 1943, foi a última grande tentativa alemã de recuperar a iniciativa no leste. Hitler concentrara centenas de tanques, incluindo os novos e poderosos Tigers e Panthers, para um ataque em pinça contra o saliente soviético ao redor da cidade de Kursk. Mas a inteligência soviética conhecia os planos alemães com antecedência e os defensores haviam preparado camadas profundas de fortificações, campos minados e posições antitanque.
O ataque alemão transformou-se em um massacre mecânico. Milhares de tanques foram destruídos, dezenas de milhares de soldados morreram. E quando Hitler finalmente cancelou a operação, após 2 semanas de combates sangrentos, a capacidade ofensiva da Wehrmacht na frente oriental estava permanentemente quebrada. Enquanto os soviéticos avançavam implacavelmente do leste, uma nova ameaça emergiu no oeste. Em 6 de junho de 1944, forças anglo-americanas canadenses desembarcaram nas praias da Normandia, na França ocupada, abrindo a tão esperada Segunda Frente na Europa Ocidental. Apesar da resistência feroz nas praias, particularmente em Omaha Beach, onde soldados americanos enfrentaram fogo devastador das defesas alemãs bem posicionadas, os aliados estabeleceram uma cabeça de praia e começaram a despejar homens e material na França. Hitler, convencido de que o desembarque principal ainda ocorreria em Calais, reteve reservas cruciais que poderiam ter empurrado os invasores de volta ao mar. Quando finalmente percebeu seu erro, era tarde demais. As forças aliadas romperam as defesas costeiras e iniciaram uma ofensiva relâmpago através da França. Paris foi libertada em agosto de 1944 e, em setembro, as forças aliadas haviam chegado à fronteira alemã. A Alemanha nazista agora enfrentava exatamente o pesadelo que seus estrategistas militares haviam temido desde a Primeira Guerra Mundial. Uma guerra em 2 frentes, com inimigos poderosos avançando simultaneamente do leste e do oeste, esmagando o Reich entre suas forças convergentes. A situação logística alemã tornava-se cada vez mais desesperadora. Os bombardeios estratégicos aliados, realizados pela Força Aérea Real Britânica durante a noite e pela Força Aérea do Exército dos Estados Unidos durante o dia, haviam devastado a infraestrutura industrial alemã. Fábricas de armamentos, refinarias de petróleo, centros de comunicação e redes ferroviárias eram alvos constantes. Cidades inteiras eram reduzidas a escombros em ataques incendiários massivos. Dresden, Hamburg, Colônia e dezenas de outras cidades alemãs sofreram destruição apocalíptica do ar. Em dezembro de 1944, Hitler lançou sua última grande ofensiva no oeste, um ataque de surpresa através das Ardenas belgas, que ficaria conhecido como a Batalha do Bulge. Concentrando secretamente suas últimas reservas, blindadas, incluindo divisões Panzer de elite que haviam sido retiradas do fronte oriental, ele esperava dividir as forças aliadas, capturar o porto vital de Antuérpia e forçar os anglo-americanos a negociar uma paz separada. Nas primeiras horas de 16 de dezembro, sob a cobertura de névoa densa e tempo inclemente que manteve a aviação aliada no solo, as forças alemãs atacaram setores defendidos por divisões americanas inexperientes ou desgastadas. O avanço inicial criou um grande saliente ou bulge nas linhas aliadas, dando nome à batalha. Cidades como Bastogne foram cercadas e sitiadas, e por alguns dias pareceu que os alemães poderiam realmente alcançar objetivos significativos. Mas a ofensiva estava fundamentalmente fadada ao fracasso. Os alemães não tinham combustível suficiente para um avanço prolongado, dependendo de capturar depósitos de suprimentos aliados para manter suas colunas blindadas em movimento. Quando o tempo melhorou após alguns dias, a esmagadora superioridade aérea aliada entrou em ação, destruindo comboios de suprimentos alemães e atacando formações blindadas. Unidades americanas, particularmente paraquedistas, da 101ª Divisão Aerotransportada em Bastogne, resistiram com tenacidade feroz em posições cercadas. Em janeiro de 1945, a ofensiva alemã havia sido completamente contida e repelida. Hitler havia desperdiçado suas últimas reservas estratégicas em uma aposta que falhou, deixando ambos os frontes vulneráveis ao inevitável contra-ataque aliado.
Janeiro de 1945 marcou o início do fim. No leste, o Exército Vermelho lançou a ofensiva Vístula-Oder, uma operação massiva envolvendo mais de 2 milhões de soldados soviéticos em uma frente de 400 quilômetros. As forças alemãs na Polônia, já enfraquecidas pela transferência de unidades para a ofensiva das Ardenas, foram esmagadas. Os soviéticos avançavam de 30 a 40 quilômetros por dia, libertando Varsóvia em 17 de janeiro e chegando ao rio Oder, a apenas 60 quilômetros de Berlim, no início de fevereiro. No sul, Viena caiu para os soviéticos em abril. A Prússia Oriental, berço da aristocracia militar prussiana e região considerada o coração histórico do militarismo alemão, foi cortada do resto do Reich e lentamente estrangulada por forças soviéticas convergentes. No oeste, as forças americanas e britânicas cruzaram o Reno em março de 1945, após a captura fortuita da ponte de Ludendorff em Remagen, que deveria ter sido destruída pelas forças alemãs em retirada, mas permaneceu intacta tempo suficiente para permitir que tropas americanas atravessassem e estabelecessem uma cabeça de praia sólida na margem oriental do rio. Com a última barreira natural rompida, os exércitos aliados penetraram profundamente no coração da Alemanha. A velocidade do avanço era impressionante. Colunas blindadas americanas cortavam o interior alemão, cercando e destruindo formações alemãs antes que pudessem organizar defesas coerentes. A Batalha do Bolsão do Ruhr, que ocorreu entre março e abril de 1945, resultou no cercamento completo do Grupo de Exércitos B do Marechal de Campo Walter Model, uma força que incluía o 5º Exército Panzer e o 15º Exército. Mais de 317 mil soldados alemães foram capturados quando o Bolsão finalmente se rendeu, a maior capitulação de forças alemãs em combate com os aliados ocidentais durante toda a guerra. Model, incapaz de aceitar a derrota e listado como criminoso de guerra pelos soviéticos, suicidou-se em 21 de abril de 1945. A Wehrmacht, que apenas alguns anos antes havia sido a máquina militar mais temida e eficiente do mundo, estava se desintegrando. As divisões existiam apenas no papel. Unidades que deveriam ter 10 mil homens frequentemente contavam com alguns poucos milhares, ou mesmo centenas. Equipamento pesado era escasso. Munição estava acabando. Combustível era praticamente inexistente. O treinamento de novos recrutas havia sido reduzido a semanas ou mesmo dias. O Volkssturm, a milícia popular criada como última linha de defesa, consistia em homens idosos demais, ou jovens demais, para o serviço militar regular, frequentemente armados com fuzis obsoletos da Primeira Guerra Mundial, ou mesmo armas improvisadas, com pouco ou nenhum treinamento. Estes homens e meninos eram enviados para enfrentar tanques soviéticos T-34 e a artilharia pesada americana, uma tarefa que beirava o suicídio organizado. Em 16 de janeiro de 1945, Hitler mudou-se permanentemente para o Führerbunker, o complexo subterrâneo sob a chancelaria do Reich, em Berlim. O bunker havia sido construído em duas fases. O Vorbunker, ou bunker superior, foi construído primeiro como um abrigo antiaéreo em 1943. Em 1944, um segundo nível, ainda mais profundo, foi adicionado, criando o Führerbunker, propriamente dito, localizado 8,5 metros abaixo do jardim da antiga chancelaria do Reich. Este bunker inferior consistia em 18 pequenas salas, incluindo quartos para Hitler e sua equipe, uma sala de conferências, uma sala de mapas, uma central telefônica, geradores elétricos e quartéis para guardas. As paredes eram de concreto armado com mais de 3 metros de espessura em alguns pontos, projetadas para resistir a
bombardeios aéreos pesados e até mesmo a impactos diretos de projéteis de artilharia pesada. O ambiente no bunker era opressivo. Por estar abaixo do nível do lençol freático, a umidade era constante, apesar das bombas funcionarem continuamente para drenar a água que se infiltrava. Não havia luz natural. A ventilação era pobre. O ar era fétido e abafado. Hitler passou seus últimos 105 dias neste ambiente claustrofóbico, cada vez mais desconectado da realidade acima de sua cabeça. Seu secretário particular Martin Bormann mudou-se para o bunker junto com ele, estabelecendo controle sobre quem poderia ver o Führer e quais informações chegariam até ele. Eva Braun, a companheira de longa data de Hitler que ele mantivera em segredo do público alemão durante anos, juntou-se a ele no bunker em março de 1945, recusando ofertas para deixar Berlim e insistindo em permanecer ao lado de Hitler até o fim. Em 22 de abril, quando se tornou claro que as forças alemãs não conseguiriam deter o avanço soviético sobre Berlim, Hitler sofreu um colapso emocional durante uma reunião de situação militar. Pela primeira vez, ele admitiu que a guerra estava perdida. Gritou que havia sido traído por todos, que os militares eram incompetentes, que o povo alemão havia provado ser indigno de sua liderança. Anunciou sua intenção de permanecer em Berlim e morrer defendendo a capital, rejeitando sugestões de que deveria evacuar para Berchtesgaden, nas montanhas da Baviera, onde teoricamente poderia continuar a guerra de uma posição mais segura. Muitos de seus subordinados tentaram convencê-lo a deixar Berlim, argumentando que sua presença em outro lugar poderia inspirar resistência contínua. Mas Hitler recusou-se terminantemente. Ele havia prometido ao povo alemão que permaneceria em Berlim, e agora essa decisão tornara-se sua última afirmação de vontade inquebrantável. A partir de 22 de abril, Joseph Goebbels, o ministro da propaganda do Reich, mudou-se para o bunker com sua esposa Magda e seus 6 filhos pequenos. Goebbels, o propagandista mestre que havia construído o culto da personalidade de Hitler e sustentado o moral alemão através de anos de guerra com promessas de armas milagrosas e vitória final, agora preparava-se para demonstrar lealdade absoluta ao Führer através de um ato final de devoção fanática. Suas crianças, com idades entre 4 e 12 anos, seriam sacrificadas neste altar de ideologia nazista, moribunda. O cerco de Berlim começara oficialmente em 16 de abril de 1945, quando o Marechal Georg Zhukov lançou a ofensiva final sobre a capital alemã. A primeira frente bielorrussa de Zhukov atacou do leste, enquanto a primeira frente ucraniana do Marechal Ivan Konev atacou do sul. Uma terceira força, a segunda frente bielorrussa do Marechal Konstantin Rokossovski, varreu de norte para isolar Berlim e avançar em direção ao Báltico. A força soviética total era esmagadora. 2,5 milhões de homens, 6.250 tanques e canhões autopropulsados, 41.600 peças de artilharia e morteiros e 7.500 aeronaves. Contra isto, os defensores alemães podiam reunir talvez 1 milhão de homens, incluindo as formações desgastadas do 3º Exército Panzer e do 9º Exército, além de unidades da Volkssturm, Polícia e Hitlerjugend. Tinham talvez 1.500 tanques ou canhões de assalto em condições de operação, e apenas 3.300 aeronaves que ainda podiam voar. A batalha começou com o maior bombardeio de artilharia da história. Na madrugada de 16 de abril, 20.000 canhões soviéticos abriram fogo simultaneamente contra as posições alemãs ao longo do Oder. A terra tremeu. O céu iluminou-se com milhares de flashes de artilharia. O rugido era ensurdecedor. Soldados alemães entrincheirados nas alturas de Seelow, a última linha defensiva importante antes de Berlim, foram submetidos a um inferno de aço e fogo.
Quando a barragem de artilharia parou e a infantaria soviética avançou, apoiada por tanques e iluminada por baterias de holofotes antiaéreos apontados horizontalmente para cegar os defensores, os alemães lutaram com desesperação nascida do conhecimento de que não havia retirada possível. A Batalha das Alturas de Shiloh durou 4 dias e custou aos soviéticos mais de 70.000 mortos e feridos, além de 727 tanques destruídos. Mas em 19 de abril, as defesas alemãs finalmente se desintegraram, e o caminho para Berlim estava aberto. Em 20 de abril, aniversário de Hitler, de 56 anos, a artilharia soviética bombardeou Berlim pela primeira vez. Este foi o presente de aniversário que o Exército Vermelho ofereceu ao Führer. Em 21 de abril, as primeiras unidades soviéticas entraram nos subúrbios da cidade. A luta urbana que se seguiu foi de brutalidade extrema. Cada edifício tornava-se uma fortaleza em miniatura. Soldados alemães, incluindo membros da Waffen-SS, tropas regulares da Wehrmacht e até mesmo Volkssturm mal treinados, lutaram de prédio em prédio, de andar em andar, às vezes de cômodo em cômodo. Meninos da Hitlerjugend, alguns com apenas 12 ou 13 anos, emboscavam tanques soviéticos com lançadores de foguetes anti-tanque Panzerfaust nas ruas estreitas de Berlim. Mulheres carregavam munição e cuidavam dos feridos. Idosos veteranos da Primeira Guerra Mundial voltaram a pegar em armas. Os soviéticos respondiam a cada resistência com força brutal. Um único tiro de franco-atirador de um edifício poderia resultar em todo o prédio sendo demolido por fogo de artilharia ou foguetes Katyusha. Suspeitas de que um porão continha defensores levavam os soviéticos a simplesmente jogar granadas dentro, sem se importar se havia civis abrigados ali. A cada dia, o círculo soviético se apertava. Em 25 de abril, Berlim estava completamente cercada. As tropas da Primeira Frente Bielorrussa e da Primeira Frente Ucraniana encontraram-se a oeste da cidade, fechando o cerco. No mesmo dia, forças soviéticas e americanas encontraram-se em Torgau, no rio Elba, dividindo a Alemanha em 2 metades separadas. Dentro do bunker, Hitler agarrava-se a esperanças cada vez mais delirantes de salvação. Ele ordenava exércitos que existiam apenas no papel para lançar contra-ataques. Movimentava divisões fantasmas em mapas. O 12º Exército do general Walter Wenck deveria avançar do oeste para libertar Berlim. O 9º Exército do general Theodor Busse deveria romper do sul. Mas essas forças ou não existiam mais como entidades de combate coerentes, ou estavam elas próprias, cercadas e lutando pela sobrevivência. Os comandantes no campo sabiam que as ordens de Hitler eram impossíveis de executar, mas poucos ousavam dizer isso diretamente ao Führer. As mensagens eram filtradas através de Bormann e da liderança do bunker, que continuavam a alimentar Hitler com relatórios otimistas mesmo quando a realidade tornava-se cada vez mais sombria. Em 28 de abril, chegaram notícias que abalaram profundamente Hitler. Benito Mussolini, o ditador fascista da Itália que Hitler considerava seu mentor e aliado mais próximo, havia sido capturado por partisãs italianos enquanto tentava fugir para a Suíça. Mussolini e sua amante, Clara Petacci, foram executados sumariamente, e seus corpos foram levados para Milão, onde foram pendurados de cabeça para baixo em uma estação de gasolina e espancados e cuspidos por multidões furiosas. As fotografias deste destino ignominioso chegaram ao bunker e Hitler viu o que poderia acontecer a ele caso fosse capturado vivo pelos soviéticos ou pelo povo alemão revoltado. Esta visão do futuro possível solidificou sua determinação de evitar captura a qualquer custo. Na noite de 28 para 29 de abril, Hitler casou-se com Eva Braun em uma breve cerimônia civil realizada em uma pequena sala do bunker. Um funcionário municipal de Berlim foi trazido ao bunker especificamente para realizar a cerimônia.
Hitler e Braun responderam às perguntas formais, confirmando que eram de sangue ariano puro e que não havia impedimentos legais para o casamento. As testemunhas foram Martin Bormann e Joseph Goebbels. A recepção que se seguiu foi sombria e breve. Após a cerimônia, Hitler retirou-se para outro cômodo com sua secretária, Traudl Junge, e ditou seu testamento político e seu testamento pessoal. No mito Testamento Político, ele culpou a judiaria internacional pela guerra, reafirmou sua ideologia racial, expeliu Hermann Göring e Heinrich Himmler do partido nazista por traição e nomeou o grande almirante Karl Dönitz como seu sucessor como chefe de Estado, com Goebbels nomeado como chanceler. As acusações de traição contra Göring e Himmler baseavam-se em suas tentativas de negociar com os aliados sem autorização de Hitler. Göring havia enviado um telegrama de Berchtesgaden perguntando se poderia assumir a liderança do Reich, dado que Hitler estava cercado em Berlim. Himmler, através do conde Folke Bernadotte da Suécia, havia tentado negociar uma rendição separada aos aliados ocidentais, excluindo os soviéticos. Para Hitler, obcecado com lealdade absoluta, estas ações representavam traição imperdoável. Os documentos foram assinados às 4 horas da manhã de 29 de abril pelo general Hans Krebs, chefe do Estado-Maior do Exército, general Wilhelm Burgdorf, adjunto-chefe de Hitler, Goebbels e Bormann, como testemunhas. A manhã de 30 de abril começou com notícias devastadoras. Às 3 da madrugada, o marechal de campo Wilhelm Keitel enviara uma mensagem por rádio informando que o 12º Exército de Wenck estava atolado ao sul do lago Schwilow e não poderia continuar seu ataque para libertar Berlim. O 9º Exército estava completamente cercado. As forças do general Rudolf Holste, nas quais Hitler também havia depositado esperanças, ou haviam sido destruídas ou forçadas à defensiva. Nenhuma ajuda viria. Berlim estava sozinha. Às 6 da manhã, o SS Brigadeführer Wilhelm Mohnke, comandante do Distrito Governamental Central de Berlim e responsável pela defesa da área da chancelaria, informou a Hitler que suas forças poderiam aguentar menos de 2 dias. As tropas soviéticas estavam agora a menos de 500 metros do bunker. O som dos combates na superfície era constante. Por volta das 10 da manhã, o general Helmut Weidling, comandante da área de defesa de Berlim, chegou ao bunker para a conferência diária de situação. Weidling havia sido nomeado para este cargo apenas alguns dias antes, em 23 de abril, substituindo o general Heimann. Weidling era um oficial profissional competente que havia comandado o 56º Corpo Panzer com distinção, mas agora enfrentava uma situação impossível. Ele relatou a Hitler que a guarnição de Berlim provavelmente esgotaria sua munição naquela noite e que a luta na cidade, inevitavelmente, chegaria ao fim nas próximas 24 horas. Weidling pediu novamente permissão para tentar uma fuga em massa, argumentando que pelo menos alguns soldados e civis poderiam escapar do cerco soviético se agissem imediatamente. Hitler, após ouvir o relatório, finalmente concedeu permissão para uma tentativa de fuga, mas apenas em pequenos grupos e com a instrução explícita de que os sobreviventes deveriam continuar lutando onde quer que pudessem. Após a reunião matinal, Hitler almoçou com suas 2 secretárias restantes e sua cozinheira vegetariana. A refeição foi silenciosa e tensa. Hitler mal tocou em sua comida. Após o almoço, por volta das 2:30 da tarde, Hitler chamou sua equipe para se despedir. Cerca de 20 pessoas reuniram-se no corredor do bunker. Hitler percorreu a fila, apertando as mãos de cada pessoa e falando algumas palavras sussurradas que mal podiam ser ouvidas. Entre os presentes estavam Goebbels e sua esposa Magda, Bormann, os generais Krebs, Burgdorf e Monk, o vice-almirante Hans-Erich Voss,
o Dr. Ludwig Stumpfegger, médico de Hitler após a partida de Theodor Morell, o secretário de Estado Werner Naumann, o embaixador Walter Hevel, as secretárias Gertraud Jung e Gerda Christian, a cozinheira Constanze Manziarli e vários oficiais superiores da SS. Hitler disse a eles que havia decidido permanecer em Berlim e encerrar sua vida, que não seria capturado vivo pelos russos. Às 3:30 da tarde, Hitler e Eva Braun retiraram-se para os aposentos privados dele, consistindo em um pequeno quarto e um estudo ainda menor. Ninguém mais foi permitido entrar. Hitler havia instruído seu ajudante de ordens pessoal, SS, Sturmbannführer Otto Günsche, e seu valete, Heinz Linge, sobre o que deveria ser feito após sua morte. Os corpos deveriam ser levados para fora do bunker imediatamente e queimados completamente no jardim da chancelaria para evitar que caíssem em mãos soviéticas. Do lado de fora do estudo, no corredor do bunker, Goebbels, Bormann, Günsche, Linge, o piloto de Hitler Hans Bauer e outros aguardavam. O tempo passou lentamente. Os homens fumavam nervosamente. O barulho da artilharia soviética continuava incessantemente acima deles. Por volta das 3:45 da tarde, um único tiro ecoou do estudo de Hitler. Após alguns minutos de hesitação, Linde abriu a porta e entrou. Hitler estava caído em um sofá, com sangue escorrendo de sua têmpora direita. Sua pistola Walter PPK de 7,65 milímetros havia caído no chão. Eva Braun estava sentada ao lado dele, sem ferimentos visíveis de bala. Ela havia mordido uma cápsula de cianeto. O cheiro de amêndoas amargas, característico do envenenamento por cianeto, era perceptível no ar. Günsche entrou logo depois de Linde. Bormann foi chamado e confirmou as mortes. Goebbels aproximou-se do sofá e olhou para os corpos em silêncio por um longo momento. Os corpos foram enrolados em cobertores. Günsche e Linde carregaram o corpo de Hitler, ainda envolto no cobertor, pelas escadas estreitas do bunker até a saída de emergência que dava para o jardim da chancelaria. O motorista de Hitler, Erich Kempka, carregou o corpo de Eva Braun. Uma vez no jardim, agora reduzido a um campo de crateras de bombas e destroços, os corpos foram colocados em uma depressão rasa perto da saída de emergência. Kempka derramou aproximadamente 200 litros de gasolina sobre os cadáveres. As primeiras tentativas de acender o fogo falharam, pois alguém tentou jogar um fósforo aceso à distância e o fósforo apagou-se antes de atingir a gasolina. A artilharia soviética continuava bombardeando a área e pedaços de concreto e fragmentos de metal caíam ao redor dos homens. Linge voltou ao bunker e retornou com um rolo grosso de papéis. Bormann acendeu os papéis e jogou-os nas poças de gasolina. As chamas explodiram imediatamente, envolvendo os dois corpos. Bormann, Goebbels, Günsche, Linge, Kempka e vários outros membros da equipe do bunker ficaram brevemente na entrada do bunker e levantaram os braços direitos em saudação nazista final enquanto os corpos queimavam. Depois, fugiram de volta para o bunker para escapar do bombardeio soviético. Periodicamente, durante as próximas horas, membros da equipe subiam para jogar mais gasolina nas chamas. Às 6:30 da tarde, o fogo havia reduzido os corpos a fragmentos de ossos carbonizados e cinzas. Enquanto os restos de Hitler queimavam no jardim acima, a vida no bunker continuava em uma estranha mistura de choque, alívio e incerteza sobre o futuro. Goebbels, agora oficialmente chanceler da Alemanha de acordo com o testamento de Hitler, tomou a responsabilidade de informar o novo chefe de Estado. Às 3:15 da madrugada de 1º de maio, Goebbels e Bormann enviaram uma mensagem de rádio para o grande almirante Karl Dönitz, em seu quartel-general em Plön, no norte da Alemanha, informando-o da morte de Hitler e de que ele agora era o presidente da Alemanha. Dönitz,
um oficial naval competente, mas politicamente ingênuo, ficou chocado com a notícia. Ele não havia esperado ser nomeado sucessor de Hitler, acreditando que a posição iria para Hermann Göring, ou possivelmente para o próprio Goebbels. Goebbels, porém, não tinha intenção de sobreviver a Hitler por muito tempo. Ele havia declarado publicamente inúmeras vezes que seguiria o Führer até a morte, e agora preparava-se para cumprir esta promessa de maneira horrível. Na tarde de 1º de maio, ele fez os preparativos finais. Suas 6 crianças, que haviam estado brincando nos corredores apertados do Vorbunker, completamente alheias ao destino que as aguardava, foram drogadas. O dentista da SS, Helmut Kunz, administrou injeções de morfina para fazê-las dormir. Então, de acordo com testemunhos posteriores, Magda Goebbels e o Dr. Stumpfegger esmagaram cápsulas de cianeto nas bocas das crianças inconscientes. Helga, Hilde, Helmut, Hold, Hedda e Heide Goebbels foram assassinados por seus próprios pais em um ato de fanatismo ideológico que chocou até mesmo aqueles endurecidos pelos horrores da guerra. Após o assassinato das crianças, Joseph e Magda Goebbels subiram as escadas até o jardim da chancelaria. Existem várias versões do que aconteceu em seguida. De acordo com um relato, Goebbels atirou em sua esposa e depois em si mesmo. Outra versão afirma que ambos morderam cápsulas de cianeto e receberam tiros de misericórdia imediatamente depois pelo ajudante de Goebbels, SS Hauptsturmführer Günther Schwegermann. Seus corpos foram parcialmente queimados, mas não tão completamente quanto os de Hitler e Eva Braun. Os restos permaneceram visíveis quando os soviéticos tomaram o complexo da chancelaria. Naquela mesma noite de 1º de maio, os últimos ocupantes do bunker tentaram fugir. Weidling organizou uma fuga em massa da guarnição de Berlim, programada para começar às 10 da noite. O plano era dividir em pequenos grupos que tentariam infiltrar-se através das linhas soviéticas sob a cobertura da escuridão, escapar para o norte ou oeste e alcançar as forças alemãs que ainda lutavam fora de Berlim, ou melhor ainda, as linhas americanas, onde a rendição poderia ser mais favorável que a captura soviética. Grupos separados deixaram o complexo da chancelaria em diferentes horários e seguiram rotas diferentes. Bormann fez parte de um destes grupos de fuga. Ele conseguiu cruzar o rio Spree usando a ponte ferroviária Weidendammer, mas foi morto, posteriormente, provavelmente por artilharia ou tanques soviéticos. Seu corpo não foi identificado até 1972, quando operários de construção descobriram restos esqueléticos que testes forenses confirmaram ser seus. Gunsche e Linge foram capturados pelos soviéticos e passariam os próximos anos em cativeiro soviético, sendo interrogados exaustivamente sobre os últimos dias de Hitler. As secretárias de Hitler conseguiram escapar do bunker, mas foram eventualmente capturadas. Muitos dos que tentaram a fuga foram mortos nos combates de rua ou capturados pelos soviéticos. Na manhã de 2 de maio, Weidling, percebendo que continuar a resistência era inútil e resultaria apenas em mais mortes civis e militares, decidiu se render. Às 6 da manhã, ele e sua equipe se entregaram ao general Vasily Chuikov, comandante do 8º Exército de Guardas Soviético. Weidling ordenou que todas as forças alemãs em Berlim cessassem a resistência. A rendição formal da guarnição de Berlim foi assinada. Às 8h23, os combates em Berlim oficialmente terminaram. Os soviéticos haviam capturado a capital do Terceiro Reich. Johannes Henschel, o mestre eletricista mecânico do complexo do bunker, foi a última pessoa a permanecer no Führerbunker após todos os outros terem partido ou cometido suicídio. Ele ficou porque o hospital de campo instalado nos porões da chancelaria acima ainda precisava de eletricidade e água, e ele havia prometido manter os geradores funcionando
enquanto houvesse feridos que precisassem de cuidados. Às 9 da manhã de 2 de maio, soldados soviéticos entraram no complexo do bunker. Henschel rendeu-se pacificamente e guiou-os através das instalações, mostrando-lhes os corpos das crianças Goebbels, que foram encontrados ainda em suas camas no Vorbunker. As marcas características do envenenamento por cianeto visíveis em seus rostos jovens. As forças soviéticas iniciaram imediatamente uma investigação detalhada da morte de Hitler. Equipes do Smersh, o contra-inteligência soviética, revistaram minuciosamente o bunker e o jardim da chancelaria. Em 4 de maio, soldados soviéticos encontraram restos carbonizados parcialmente enterrados em uma cratera de bomba no jardim. Os restos foram exumados e examinados. Dentistas que haviam tratado Hitler foram localizados e interrogados. Os registros dentários de Hitler foram comparados com os dentes encontrados nos restos. Em 8 de maio, a identificação foi confirmada positivamente através dos registros dentários. Os soviéticos haviam encontrado Adolf Hitler, ou pelo menos o que restava dele. Mas, publicamente, os soviéticos mantiveram ambiguidade sobre o destino de Hitler. Joseph Stalin, quando questionado pelo presidente americano Harry Truman na Conferência de Potsdam, em julho de 1945, afirmou que não sabia com certeza se Hitler estava morto, sugerindo que ele poderia ter escapado para a Espanha ou para a Argentina. Esta desinformação deliberada serviu a objetivos políticos soviéticos, criando suspeitas entre os aliados ocidentais e mantendo a possibilidade de que os ocidentais estivessem protegendo Hitler. Só décadas depois, documentos soviéticos foram liberados, confirmando que os soviéticos sabiam desde maio de 1945 que Hitler estava definitivamente morto. A morte de Hitler em 30 de abril de 1945 não pôs fim imediato à guerra na Europa, mas removeu o último obstáculo psicológico e político, a rendição alemã. Dönitz, assumindo o cargo conforme o testamento de Hitler, inicialmente tentou continuar a guerra no leste enquanto negociava uma rendição separada no oeste. Ele esperava salvar o maior número possível de soldados e civis alemães da captura soviética, permitindo que fugissem para o oeste, onde poderiam se render aos anglo-americanos. Esta política de rendição seletiva foi firmemente rejeitada pelos aliados ocidentais, que insistiram em rendição incondicional simultânea em todas as frentes. Em 4 de maio, forças alemãs no noroeste da Alemanha, Holanda e Dinamarca renderam-se ao marechal de campo Bernard Montgomery. Em 5 de maio, Dönitz enviou o general Alfred Jodl, chefe de operações do Alto Comando das Forças Armadas, ao quartel-general do general Dwight D. Eisenhower, em Reims, França, para negociar os termos de rendição. Eisenhower recusou-se a negociar e apresentou um ultimato: rendição incondicional, imediata em todas as frentes, ou os aliados fechariam suas linhas para as forças alemãs em retirada e retomariam bombardeamentos massivos de todas as posições alemãs remanescentes. Jodl telegrafonou para Dönitz pedindo instruções. Dönitz, reconhecendo que não havia alternativas, autorizou Jodl a assinar a rendição. Às 2h41 da manhã de 7 de maio de 1945, no quartel-general de Eisenhower, em uma escola técnica em Reims, Jodl assinou o instrumento de rendição incondicional de todas as forças armadas alemãs. A rendição entraria em vigor às 23h01 de 8 de maio. Mas os soviéticos, sentindo que haviam arcado com o maior fardo da luta contra a Alemanha e sofrido as maiores perdas, insistiram em uma segunda cerimônia de rendição em Berlim. Às 24h de 8 de maio, em Karlshorst, um subúrbio de Berlim que servia como quartel-general da administração militar soviética, o marechal de campo Wilhelm Keitel assinou outro documento de rendição,
desta vez na presença de representantes de todas as 4 principais potências aliadas. A Segunda Guerra Mundial na Europa havia oficialmente terminado. A escala da catástrofe que Hitler havia trazido ao povo alemão e ao mundo era além da compreensão. Estima-se que entre 45 e 60 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial, tornando-a o conflito mais mortífero da história humana. Destes, aproximadamente 27 milhões eram cidadãos soviéticos, demonstrando a devastação desproporcional que a Frente Oriental trouxe à União Soviética. 6 milhões de judeus foram sistematicamente assassinados no Holocausto, junto com milhões de outros considerados indesejáveis pelo regime nazista. Roma, eslavos, deficientes, homossexuais, dissidentes políticos, prisioneiros de guerra soviéticos. Cidades inteiras foram reduzidas a escombros. Gerações de jovens foram destruídas. A infraestrutura econômica e social da Europa foi devastada tão completamente que levaria décadas para se recuperar. A Alemanha mesma sofreu terrivelmente. Entre 5 e 7 milhões de soldados alemães morreram durante a guerra. Centenas de milhares de civis alemães morreram em bombardeios aliados. Quando a guerra terminou, 12 milhões de alemães étnicos foram expulsos de suas casas na Europa Oriental e reassentados à força na Alemanha ocupada. A própria Alemanha foi dividida entre as 4 potências aliadas, com a parte oriental tornando-se, eventualmente, a República Democrática Alemã Comunista e a parte ocidental tornando-se a República Federal da Alemanha Democrática. Berlim foi similarmente dividida. Esta divisão duraria 45 anos, até a queda do Muro de Berlim em 1989 e a reunificação alemã em 1990. O legado de Hitler e do nazismo moldaria a política mundial pelas décadas seguintes. O trauma do Holocausto levou à criação do Estado de Israel e a um novo compromisso internacional, embora imperfeito, com a prevenção de genocídio. Os julgamentos de Nuremberg estabeleceram precedentes legais para responsabilizar líderes por crimes contra a humanidade. A divisão da Europa entre oeste capitalista e leste comunista cristalizou-se na Guerra Fria, que dominaria as relações internacionais até o colapso da União Soviética em 1991. A experiência da Guerra Total levou à criação das Nações Unidas e a tentativas renovadas, embora muitas vezes frustradas, de estabelecer ordem internacional baseada em lei e não em poder militar. Para os alemães comuns, a morte de Hitler representou o fim de um pesadelo de 12 anos. O regime que havia prometido restaurar a grandeza alemã havia, em vez disso, reduzido o país a ruínas, dividido-o entre potências estrangeiras e deixado-o com uma herança de culpa coletiva que persistiria por gerações. A desnazificação dos anos do pós-guerra forçou milhões de alemães a confrontar sua cumplicidade, ativa ou passiva, no regime que havia cometido atrocidades em escala industrial. Alguns aceitaram esta responsabilidade e trabalharam para construir uma Alemanha democrática diferente. Outros negaram conhecimento ou alegaram que estavam apenas seguindo ordens. A luta para vir a termos com o passado nazista continuaria sendo uma questão central da identidade alemã ao longo do restante do século XX e além. A morte de Hitler no bunker sob Berlim não foi, como a propaganda nazista posterior tentaria retratar, um ato heróico de um líder morrendo pela defesa de seu povo. Foi o fim patético de um homem que havia iniciado uma guerra de conquista que ele não poderia vencer, que havia ordenado genocídio em escala industrial, que havia recusado todas as oportunidades de negociar uma paz, quando tal paz ainda poderia ter salvado milhões de vidas, e que, no final, escolheu o suicídio ao invés de enfrentar as consequências de suas ações. Ele abandonou o povo alemão que professava amar, deixando
instruções para que a guerra continuasse mesmo depois de sua morte, prolongando desnecessariamente o sofrimento. Os últimos meses da guerra, de janeiro a maio de 1945, custaram mais de 1 milhão de vidas militares e civis alemãs. Estes eram soldados e civis que morreram defendendo um regime que já estava derrotado, lutando batalhas que já estavam perdidas, seguindo ordens de um homem que preferiria vê-los mortos do que admitir derrota. As cidades alemãs continuaram sendo bombardeadas. Os refugiados continuaram fugindo do avanço soviético em condições horríveis. Os prisioneiros de campos de concentração continuaram sendo assassinados em marchas da morte, enquanto as SS tentavam ocultar evidências de seus crimes. Tudo isso poderia ter sido evitado se Hitler tivesse aceitado a derrota, mesmo alguns meses antes. A tese de que a morte de Hitler foi o colapso final de um regime já militarmente derrotado é abundantemente suportada pelos fatos. Em 30 de abril de 1945, quando Hitler se matou, a Alemanha não controlava mais território significativo fora de suas fronteiras pré-guerra, e mesmo dentro dessas fronteiras, grandes áreas estavam sob ocupação aliada. O Ruhr havia caído. Toda a margem oeste do Reno estava em mãos aliadas. Berlim estava cercada. Viena havia caído. A frota alemã estava largamente destruída ou sem combustível. A Luftwaffe estava reduzida a uma sombra de sua antiga força, incapaz de contestar a dominação aérea aliada. A produção industrial estava praticamente paralisada devido aos bombardeios e à falta de matérias-primas. Os sistemas de transporte estavam destruídos. Não havia reservas estratégicas. Não havia exércitos intactos que pudessem lançar contra-ofensivas significativas. A morte de Hitler simplesmente formalizou o que já era realidade militar. O Terceiro Reich estava destruído. Mas sua morte removeu o último obstáculo psicológico à rendição. Enquanto Hitler vivesse, comandantes alemães que quisessem se render enfrentavam acusações de traição e execução. A lealdade pessoal a Hitler, cultivada através de juramentos de fidelidade e anos de propaganda, mantinha muitos lutando mesmo quando reconheciam que a causa estava perdida. Uma vez que Hitler estava morto, esta lealdade pessoal não era mais um fator. Dönitz, embora continuasse a guerra por mais uma semana, não inspirava o mesmo tipo de devoção fanática. Comandantes de campo agora tinham permissão moral e legal para fazer o que muitos haviam desejado fazer há meses: parar de lutar e salvar as vidas de seus homens. O bunker onde Hitler passou seus últimos dias tornou-se objeto de preocupação para as autoridades da Alemanha do pós-guerra. Havia medo de que o local pudesse tornar-se um santuário para neonazistas, um lugar de peregrinação para aqueles que ainda idolatravam Hitler. Os soviéticos tentaram explodir o bunker em 1947, mas conseguiram danificar apenas algumas paredes divisórias. O governo da Alemanha Oriental tentou novamente em 1959, também com sucesso limitado. Durante a construção de moradias residenciais no local em 1988 e 89, seções subterrâneas remanescentes do bunker foram descobertas e, na maior parte, destruídas. Hoje, o local onde ficava o Führerbunker é um estacionamento anônimo em um distrito residencial de Berlim. Um pequeno cartaz de plástico coberto em uma estrutura de metal indica o significado histórico do local, mas, deliberadamente, não há memorial grandioso, nenhuma placa elaborada, nada que possa glorificar o homem que morreu ali ou o regime que ele liderou. Esta abordagem reflete a maneira cuidadosa com que a Alemanha moderna lida com seu passado nazista. Reconhecer a história é considerado essencial, mas glorificá-la ou permitir que locais associados ao nazismo se tornem pontos de reunião para extremistas é rigorosamente evitado. Memoriais na Alemanha focam nas vítimas
do nazismo, não em seus perpetradores. O Holocausto é ensinado obrigatoriamente nas escolas. Locais de antigos campos de concentração foram preservados como museus e centros educacionais. A exibição pública de símbolos nazistas é crime. Esta confrontação honesta com o passado tem sido fundamental para a transformação da Alemanha de uma ditadura genocida em uma das democracias mais estáveis e prósperas da Europa. 30 de abril de 1945 marcou não apenas a morte física de um ditador, mas o fim simbólico de uma ideologia que havia causado sofrimento incalculável. O nazismo, com sua doutrina de supremacia racial, seu culto ao líder, sua glorificação da guerra, sua rejeição da democracia e dos direitos humanos, havia sido testado na fornalha da guerra total e havia falhado completamente. As promessas de um Reich de 1000 anos duraram apenas 12. As promessas de vitória final terminaram em derrota total. As afirmações de superioridade racial foram expostas como delírio. O legado foi morte, destruição e vergonha. Para aqueles que vivenciaram aqueles últimos dias de abril de 1945 em Berlim, o fim da guerra trouxe sentimentos mistos. Havia alívio de que o bombardeio constante finalmente pararia, de que a luta nas ruas terminaria, de que talvez agora pudessem começar a reconstruir suas vidas. Mas havia também medo do que os conquistadores soviéticos fariam. Medo baseado em anos de propaganda nazista sobre as atrocidades que os sub-humanos soviéticos cometeriam. Propaganda que, infelizmente, tinha alguma base na realidade quando tropas soviéticas, movidas por vingança pelas atrocidades nazistas na União Soviética, cometeram saques generalizados e estupros em massa durante a captura de Berlim. Havia também a incerteza profunda sobre o futuro. O único sistema político que muitos alemães jovens haviam conhecido havia desmoronado. Que tipo de país surgiria das ruínas? Os soldados alemães que sobreviveram à guerra enfrentaram destinos variados dependendo de para quem se renderam. Aqueles capturados pelos americanos, britânicos ou franceses geralmente eram tratados de acordo com as convenções de Genebra e, eventualmente, repatriados após meses ou poucos anos de cativeiro. Aqueles capturados pelos soviéticos enfrentaram um destino muito mais duro. Milhões de prisioneiros de guerra alemães foram enviados para campos de trabalho na União Soviética, onde foram forçados a trabalhar na reconstrução das cidades e indústrias que haviam ajudado a destruir. Centenas de milhares morreram de fome, doença, exaustão e maus tratos. Os últimos prisioneiros de guerra alemães só foram liberados da União Soviética em 1955, 10 anos após o fim da guerra. A questão da responsabilidade individual por crimes de guerra seria abordada nos julgamentos de Nuremberg, que começaram em novembro de 1945. 24 líderes nazistas de alto escalão foram indiciados, embora apenas 21 tenham efetivamente ido a julgamento. Hermann Göring, Rudolf Hess, Wilhelm Keitel, Alfred Jodl e outros foram julgados por crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. 12 foram condenados à morte, incluindo Göring, que cometeu suicídio antes de sua execução agendada. Outros receberam sentenças de prisão. Os julgamentos estabeleceram o precedente importante de que seguir ordens superiores não era defesa aceitável para crimes contra a humanidade e que líderes nacionais poderiam ser responsabilizados pessoalmente por suas ações durante a guerra. Olhando retrospectivamente 80 anos depois, a morte de Hitler no bunker sob Berlim aparece como o fim inevitável de um projeto político fundamentalmente destrutivo e autodestrutivo. O nazismo continha em si as sementes de sua própria destruição, uma ideologia baseada em ódio racial, conquista militar perpétua
e rejeição total de compromisso ou coexistência pacífica não poderia durar a longo prazo. Fez inimigos de quase todas as nações do mundo. Mobilizou contra si coalizões de poderes que individualmente já teriam sido desafiadores, mas juntos eram esmagadores. Desperdiçou recursos valiosos na perseguição e assassinato de milhões de pessoas que poderiam ter contribuído para o esforço de guerra. Alienou populações ocupadas que inicialmente poderiam ter sido receptivas à mudança de regime, mas rapidamente tornaram-se hostis devido à brutalidade da ocupação nazista. Hitler mesmo foi o arquiteto de sua própria queda. Suas decisões estratégicas foram consistentemente ruins após os primeiros sucessos. A decisão de invadir a União Soviética enquanto ainda estava em guerra com a Grã-Bretanha criou a guerra em duas frentes que a Alemanha não poderia vencer. A decisão de declarar guerra aos Estados Unidos após Pearl Harbor trouxe para a guerra contra a Alemanha a potência industrial mais poderosa do mundo. A recusa em permitir retiradas táticas quando sensatas resultou em exércitos inteiros sendo cercados e destruídos desnecessariamente. A insistência em direcionar pessoalmente as operações militares, apesar de sua falta de treinamento militar formal e sua crescente desconexão da realidade, levou a desastres táticos e operacionais repetidos. No final, Hitler demonstrou ser um líder que não estava disposto a aceitar responsabilidade por suas próprias falhas. Seu testamento político culpou judeus, culpou generais traidores, culpou o povo alemão por não estar à altura do desafio. Em nenhum momento reconheceu que as decisões que ele tomou, as políticas que ele implementou, a guerra que ele iniciou, foram fundamentalmente erradas e condenadas ao fracasso. Ao invés de enfrentar julgamento por seus crimes, ao invés de assumir responsabilidade pelo sofrimento que causou, ele escolheu fugir através do suicídio. Foi um ato final de covardia de um homem cujo legado seria medido não em conquistas, mas em destruição, não em construção, mas em cinzas. O significado histórico de 30 de abril de 1945 vai além da morte de um ditador. Representa o fim de uma era de totalitarismo fascista europeu, embora o totalitarismo comunista persistisse por várias décadas mais. Representa a derrota militar total de uma potência que havia dominado a Europa continental. Representa o triunfo final, embora custoso, das democracias aliadas e da União Soviética sobre uma ideologia que rejeitava os valores fundamentais da dignidade humana e do direito internacional. E representa um momento de transformação histórica após o qual o mundo nunca mais seria o mesmo. A Europa que emergiu após a Segunda Guerra Mundial foi fundamentalmente diferente da Europa que existia antes. O período de Estados-nação europeus, competindo por dominação colonial e hegemonia continental, havia terminado. A Europa Ocidental, sob a tutela americana e o Plano Marshall, abraçou a integração econômica que eventualmente levaria à União Europeia. A Europa Oriental, sob dominação soviética, tornou-se parte do bloco comunista. A Alemanha, dividida e ocupada, tornou-se o fronte central da Guerra Fria. Os impérios coloniais europeus começaram a desmoronar conforme nações na Ásia, África e Oriente Médio buscaram independência. O equilíbrio de poder global mudou decisivamente dos impérios europeus para as superpotências americana e soviética. Para os sobreviventes do Holocausto, a morte de Hitler significou o fim de seu tormento imediato, mas o início de uma longa jornada para processar traumas inimagináveis e tentar reconstruir vidas destroçadas. Campos de concentração foram libertados, revelando cenas de horror que chocaram até tropas aliadas endurecidas pela batalha. Fotografias e filmagens da libertação de campos como Bergen-Belsen, Dachau e Buchenwald forneceram evidência visual incontestável
das atrocidades nazistas e ajudaram a garantir que o mundo não pudesse negar ou minimizar o que havia acontecido. Inscreva-se e ative o sininho das notificações, para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Até a próxima história!